até às 11h50. Se Deus quiser, abordaremos todo o tema até lá. Vamos dar início, então, à nossa aula sobre cosmovisão. Vamos orar, então, meus irmãos, para dar início? Senhor, nós te somos gratos por mais essa oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais a respeito de cosmovisão. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos ilumine, nos guie, para que nós tenhamos a cosmovisão correta, para que nós nos aproximemos cada vez mais dos ensinos da Tua Palavra, que nós vivamos para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira aula sobre cosmovisão, nós falamos a respeito da definição do termo, falamos um pouquinho a respeito do conceito de cosmovisão. Grosso modo, cosmovisão, nós falamos isso, é a lente pela qual nós enxergamos o mundo. É a forma como nós interpretamos os fatos. Na primeira aula nós falamos que um mesmo fato pode ser interpretado de diversas maneiras e nós temos que buscar sempre a interpretação correta, que é aquela que mais se aproxima das Escrituras. Quanto mais próximo das Escrituras nós estamos, mais perto da verdade nós estamos. Quanto mais longe das Escrituras, mais perto da mentira nós estamos. Hoje nós aprofundaremos um pouquinho a questão do conceito do que é cosmovisão. Afinal, num curso desse, a tendência é que ele vá engrossando o caldo, né, como a gente diz por aí. Vamos colocando mais conteúdo nesses termos. E, além disso, hoje nós falaremos sobre cosmovisões comparadas. Lá na primeira aula nós falamos a respeito das diversas cosmovisões que existem. Nós resumimos em duas, que é aquela teísta, aquela que crê em Deus, e as ateístas, aquelas que não acreditam em Deus. Dentro de cada uma delas nós temos diversas ramificações. Sem mais delongas não, antes de começar, deixa eu falar o que está escrito ali, visões comparadas. Nós vamos tentar hoje fazer a comparação, falar um pouco a respeito das cosmovisões ateias e naturalistas que mais influenciam a nossa sociedade nos dias de hoje e tentar compará-las com aquilo que nós acreditamos, que é a cosmovisão cristã. Tá bom? Então, nosso alvo hoje será capacitar você e eu a identificar, avaliar e contrastar cosmovisões à luz da revelação bíblica. Esse será o nosso objetivo. Então, nós teremos ali 3 alvos que nós vamos nos guiar, que é a questão da âncora, que é afirmar de forma inegociável a suficiência das Escrituras e a soberania de Deus sobre a realidade. Esse é o nosso pressuposto principal. Crer que as Escrituras são suficientes e que Deus é soberano sobre todas as coisas. Partimos daí para frente. Então, é a nossa âncora, é a nossa base, é o nosso alicerce. Depois, o nosso propósito, que é proteger nossos corações e amar o próximo com inteligência. Então, nós vamos ver que a cosmovisão tem muito a ver com o nosso coração. Nós vamos explicar isso com mais detalhes mais para frente. E, por fim, a questão prática, que é viver a vida de maneira examinada diante do Criador e não apenas estudar teorias. Esse é um risco que nós corremos quando nós falamos de assuntos filosóficos como cosmovisão. E é muito difícil, às vezes, a gente não ser muito subjetivo e muito abstrato. É difícil a gente sair disso e trazer para a prática. Mas a intenção é trazer para a prática. Porque senão não adianta ter só teoria na cabeça e não aplicar isso na nossa vida cotidiana. Então tentaremos fazer isso da melhor maneira possível. Então, qual a base bíblica para nós estudarmos essa comparação que nós vamos ver daqui a pouquinho entre a cosmovisão cristã e as cosmovisões ateias naturalistas? Coloquei aqui 3 versículos. Eu não sei porque que o último saiu cortado. Saiu cortado esse último aqui, mas não tem nada a ver não, tá? É o modelo que eu usei para o slide. Então, aquilo lá é um versículo que é importante para nós também. Esses 3 versículos nos dão base para nós estudarmos o que nós vamos estudar hoje.
Primeiro deles, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aqui nos mostra que a palavra de Deus é a luz que nos guia pelo caminho correto. E nós precisamos conhecê-la, caso contrário estaremos no escuro. Então a importância de nós compararmos as cosmovisões é não sermos guiados por aquelas cosmovisões erradas, que nos levarão para onde? Por buraco. Bom? Segundo versículo que nos dá base, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, pensamentos mentirosos, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o mais importante desse versículo para nós hoje é: e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossa irmã Vânia orou hoje pela manhã, falou exatamente isso. Quem prestou atenção viu. Levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E por fim, Jesus Cristo, quando orou, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus Cristo, ele se apresenta como a verdade incorporada, e ele mostra para nós que a palavra de Deus revelada nas Escrituras é a verdade, e é ela que nos guia pelo caminho correto. E nós precisamos, de novo, conhecê-la e comparar com as mentiras para não cair nas mentiras. Recapitulando e aprofundando um pouco o conceito. Eu sei que essa parte está chata até para eu falar, porque é muito teórica, mas daqui a pouco a gente chega na parte prática. Então, eu peço que os irmãos tenham paciência aí, daqui a pouco já vai, eu espero que melhore, com os exemplos mais práticos. Mas vamos aprofundar um pouquinho o conceito de cosmovisão. Se na primeira aula nós reduzimos o conceito ao explicar que cosmovisão é o óculos pelo qual nós enxergamos a realidade, agora nós vamos ver que, na verdade, a cosmovisão está mais interna do que os óculos. A cosmovisão está no coração. Então, o conceito de cosmovisão aqui, mais aprofundado, diz o seguinte, que a cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Resumo da ópera. Cosmovisão tem a ver com o compromisso do nosso coração. É por isso que lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que chega lá onde? No coração. Que biblicamente é a parte mais central do nosso ser, é o coração. E aí essa cosmovisão que está no nosso coração, ela se expressa por meio das nossas atitudes. E ali no conceito dirá que essas suposições, elas podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Então, aquilo que nós temos no coração e que faz com que nós enxerguemos e interpretemos a realidade e nos comportemos de determinada maneira, pode ser verdadeiro, quanto mais se aproxima das Escrituras, pode ser parcialmente verdadeiro, ou seja, tem um pouquinho de verdade bíblica e um pouquinho não, ou totalmente falsa. E nós vamos ver que hoje tem diversas cosmovisões que, infelizmente, nos influenciam e são totalmente falsas. E aí, que nós sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente. Ou seja, às vezes nós vamos defender essa cosmovisão conscientemente. Nós sabemos que temos essa cosmovisão e nós a defendemos, mas às vezes não. E esse é o perigo, quando nós nem sabemos qual é a nossa cosmovisão. Então, estudar a comparação entre as cosmovisões será importante para que nós aprendamos a avaliar o nosso coração para saber se nós estamos coerente ou incoerente com o que a palavra de Deus nos ensina. E, por fim, sobre a constituição básica da realidade que nos fornece o fundamento pelo qual nós vivemos. Então, dito isso, vamos avançar aqui. A cosmovisão, agora reduzindo um pouquinho o conceito, é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Para não ficar repetitivo, eu vou pular esse slide.
Então, introdução. Nós temos, em regra, duas visões do mundo. Visão teísta cristã e a visão ateísta naturalista. Aqui, a cosmovisão cristã nos aproxima a enxergar a realidade como ela é. Aqui nós temos uma imagem do planeta Terra, tirado lá do céu, e ali uma imagem distorcida, que é a outra cosmovisão. Então nós temos, em regra, essas duas aqui, e nós vamos compará-las. Duas cosmovisões, ateísta cristã, que afirma a submissão nossa total a Deus. Então, quando nós temos uma cosmovisão teísta cristã, nós estamos falando da nossa submissão total a Deus. E quando nós falamos de cosmovisão ateísta ou naturalista, nós invertemos, nós trocamos Deus pela autonomia humana. Vocês vão perceber que quando nós falarmos a respeito de cosmovisão ateísta ou naturalista, nós estamos apontando para o ser humano no lugar de Deus. E aí você vai ter características diferentes dentro de cada uma delas, mas sempre vai estar lá, o ser humano tomando o lugar de Deus. Então, as cosmovisões ateístas que mais influenciam os nossos dias são essas aqui. Tem mais, porém eu coloquei só essas aqui, que estão no livro O Universo ao Lado, do James Sire, que é a base de onde eu tirei as aulas de hoje. No final nós vamos indicar o livro, já indicamos ele lá na primeira aula, e ele aponta essas cosmovisões aqui como sendo aquelas mais influentes. Então, vamos explicar bem rapidinho cada uma delas, porque se nós formos nos debruçar em cada uma aqui, daria várias aulas de cada uma. São assuntos complexos, inclusive a própria definição desses termos é difícil de ser feita. Mas a gente vai tentar facilitar aqui, tá bom? Então nós temos as principais: deísmo, naturalismo, niilismo, existencialismo, monismo panteísta oriental, a nova era e a pós-modernidade. Nova era, alguém já ouviu falar aí? Gostei da ênfase aí. Para quem é mais antigo, ouviu falar mais, né? Hoje parece que não... Teve uma época que virou febre a nova era, né? Lembra dos símbolos da nova era? É o Yin Yang, Hang Loose, né? Hang Loose. Então tiveram vários símbolos da época da nova era. E outras coisas aqui vão ser faladas no decorrer da exposição. Mas vamos lá. Nós precisamos conhecer o raio-x da realidade. Essas 8 perguntas nós falamos na primeira aula também, mas é importante nós relembrarmos dela rapidamente. Porque tanto a cosmovisão teísta, cristã, como as outras, tentarão responder essas 8 perguntas. Que são, na parte metafísica, o alicerce, a base. Primeira pergunta: qual é a realidade primordial? Deus, a matéria, eu. 2, como é a natureza do universo externo? Vão tentar responder essa pergunta. Depois, vão tentar responder o que é o ser humano. Vão tentar responder o que acontece na morte. Como sabemos o que é verdade? Como sabemos o que é certo e errado? Qual o significado da história? Qual é o nosso compromisso central de vida? Todas as cosmovisões tentarão responder a essas perguntas fundamentais. E é claro que para respondermos ela corretamente, nós temos que estar mais próximo das Escrituras. Vamos começar então definindo o que é o teísmo cristão, para que não haja dúvidas daquilo que nós estamos falando. E depois que nós passarmos por esse primeiro capítulo sobre o teísmo cristão, nós falaremos no segundo capítulo sobre os exemplos das cosmovisões ateias, e, por fim, falaremos da influência disso na nossa vida diária. Será que isso influencia a nossa vida? E a resposta é... veremos daqui a pouquinho. Não andeis ansiosos, como a palavra de Deus diz. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vê. Então,
Teísmo cristão. Lembra que nós falamos da âncora lá atrás, que é a base? Então aqui nós temos a âncora, o teísmo cristão, baseado no universo carregado da grandeza de Deus. Então, quando nós dissemos que temos a cosmovisão teísta cristã, nós partimos do pressuposto que nós cremos nisso aqui. Ou seja, a realidade primordial, primeira, a realidade principal das coisas, é que existe um Deus, para começar. Se eu sou adepto da cosmovisão cristã, cosmovisão teísta cristã, é que eu creio que existe um Deus. Então, o pressuposto principal é, existe um Deus, que é infinito. Não é um Deus pequeno, é um Deus infinito. É um Deus pessoal, é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Transcendente, ou seja, Ele está além de nós. E ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele está conosco, mas Ele não é nós. Porque depois nós vamos ver que uma das cosmovisões vai dizer que nós somos Deus. E que Deus é tudo. Então nós temos essa parte aqui da realidade primordial. Com relação ao universo, nós entendemos que Deus criou todas as coisas do nada. Por quê? Porque uma das cosmovisões vão dizer que a matéria é eterna. Os naturalistas dirão isso, que a matéria é eterna. E nós não cremos nisso. Por quê? Porque Deus, Ele é eterno e Ele criou as coisas do nada. Todos os elementos Deus criou do nada. Nada existia e Ele criou. O universo, ele é ordenado, ele tem ordem nas coisas, e isso, para quem estuda, por exemplo, as ciências, vai perceber que há uma complexidade gigantesca em tudo aquilo que envolve a nossa vida, seja observando sobre o aspecto macro, ou seja, veja o universo, a complexidade que é. Essa imagem que eu pus aqui, ó, é um exemplo bom disso. Cada estrelinha dessa aí no céu, ó, deve ter algum planeta por ali também. A complexidade macro da vida, do universo, e também na parte micro, olhando pelo microscópio, nós vemos a complexidade que é uma ameba, que é uma molécula. Nós nem enxergamos com os olhos nus, mas há uma complexidade ali. Então nós vemos que o universo ele é ordenado de uma maneira que ele funciona. E se se tem uma ordem no universo, é porque alguém criou essa ordem. Então nós cremos que o universo ele é ordenado, mas ele é aberto para a intervenção divina. Pois nós vamos ver que uma das cosmovisões não creem em milagres, porque eles vão dizer que a nossa realidade é como se fosse uma caixa fechada e lacrada. Nada vem de fora para dentro. E nós cremos que Deus ele está fora dessa caixa e Ele intervém no universo. E por fim, nessa âncora, que é a nossa base, nós vamos ver que o ser humano, ele é criado à imagem de Deus. E por que é importante crer que o ser humano ele é criado à imagem de Deus? Porque algumas cosmovisões vão dizer que o ser humano, na verdade, é um conjunto de moléculas, é um conjunto de células, é um animal racional. Então, crer que Deus criou-nos à sua imagem e semelhança tem uma importância muito grande na nossa vida. Então, somos criados à imagem de Deus, somos dotados de personalidade, de autotranscendência. Alguém sabe o que é autotranscendência? Autotranscendência é que nós podemos observar fora de nós, não nos preocupamos apenas conosco, mas também com o próximo. Então, nós saímos de nós para nos preocupar com o próximo, mostrando uma das características de Deus, um dos aspectos, um dos atributos de Deus. O animal já não vai fazer isso, em regra, né? Tem alguns animais que vivem em bando, mas eles vivem em bando para se proteger eles mesmos. Não tem aquela vontade de transcender, de autotranscender nesse sentido que a gente fala. Somos dotados de moralidade e de criatividade. E a nossa dignidade deriva do Criador. Nós somos dignos, não por causa de nós mesmos, mas porque Deus nos criou e nos transmitiu alguns atributos dele em nós. Por isso que nós amamos, por isso que nós pensamos, por isso que nós temos memória, por isso que nós interpretamos a realidade. Só nós interpretamos a realidade, animal nenhum faz isso. Então, isso vai nos diferenciar
dos animais. Então, partindo ainda, dentro ainda da definição do teísmo cristão, que nós adotamos, a nossa cosmovisão cristã, nós vamos ver que existe um fluxo na história. A história tem um início, tem um progresso e terá um fim. Então, nós estamos dentro desse fluxo, e é importante observar que há um fluxo, há uma linha em que os acontecimentos ocorrem, para não cair no erro de achar que a história é cíclica, igual os gregos pensavam, que tudo que já foi vai se repetir e a história é cíclica, ou pior, achar, igual algumas doutrinas que vamos ver daqui a pouquinho, que não existe objetivo nenhum na vida. Estamos aqui por um acaso, morreu, acabou, e o importante é viver feliz enquanto nós estamos aqui. Então nós vamos ver que não é assim. A história tem um início, um meio e terá um fim. E aí, faltou no desenho, mas antes da queda terá aqui a criação. Então, criação, queda, redenção e consumação. Muito bem. Então, o resumo, isso aqui tem que ficar memorizado. Se vocês saírem daqui hoje com isso em mente, já vou ficar bem feliz. Que é aquilo que resume a cosmovisão cristã, que é a história da humanidade e do universo, dividida em 4 fases: criação, queda, redenção e consumação. Vamos repetir para ficar memorizado? Criação, queda, redenção e consumação. De novo, mais uma, a última. Criação, queda, redenção, consumação. Tudo o que for acontecer na nossa vida, nós explicamos dentro desse quadro, dessas 4 fases. Então, por que aconteceu um terremoto em tal lugar? Por causa do pecado, por causa da queda. Por que o ser humano é tão mau? Queda. Temos esperança? Sim. Redenção. Vamos viver assim para sempre ou haverá lá na frente uma coisa boa? Consumação. Então nós trabalhamos sempre dentro desse aspecto da criação, quando Deus criou todas as coisas e tudo muito bem, a queda com a entrada do pecado no mundo e a rebeldia do ser humano contra Deus, a redenção, que começa em Gênesis 3,15 e vai até o final das Escrituras, mostrando o que Deus fez para nos salvar, cujo ponto máximo é a vinda do Deus encarnado Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e nos céus enviou o Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, e estamos aguardando a consumação, quando Jesus Cristo voltará para, aí sim, vivermos eternamente com Ele, aí sem dor, sem choro, sem nada. Então, vamos lá. A queda mostra a distorção, os seres humanos e tudo o resto foi criado bom, mas a imagem divina foi desfigurada, isso ocasionou a nossa alienação de Deus, a nossa separação de Deus. Depois a redenção, quando mostra que Deus não abandona a sua obra, houve a rebeldia contra Deus, e Deus é misericordioso e vai salvar o seu povo, e em Cristo inicia-se a restauração da humanidade e do universo. E por fim, ali a consumação, que mostra o propósito de toda a história teológica culmina no juízo e na restauração. Qual o compromisso central que nós temos vivendo nessa terra? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o nosso objetivo de vida. Então, o teísmo cristão, ele oferece completa dignidade e esperança inabalável. Todas as outras cosmovisões que veremos, nenhuma pode nos trazer esperança. E todas elas têm falhas terríveis, mas mesmo assim muita gente defende com unhas e dentes. Alguma dúvida a respeito do teísmo, da cosmovisão cristã? Do teísmo cristão ali? Dúvida, não? É a parte mais fácil, né? Todo mundo é crente, já está aqui, já... Beleza. Agora vamos passar para a parte mais complicada, que são essas cosmovisões que nós devemos nos blindar e nos afastar delas. Aqui nós já começamos com a imagem, um mundo vermelhinho, mostrando que há uma distorção na imagem real. Vamos ver que todas as cosmovisões, a partir de agora, elas distorcem a nossa realidade. E nós vamos ver que houve um declínio
só piorando as coisas. Por exemplo, o Ocidente ele perdeu aquela âncora que nós falamos e isso foi gradual. Houve uma época, principalmente ali na Idade Média, em que a cosmovisão predominante era a cosmovisão cristã. Então, as leis eram influenciadas nisso, o nosso modo de viver era baseado nisso, a moral, a ética era baseado nisso. Então, vivíamos nesse contexto de crer na vida eterna, de crer em Jesus Cristo, de crer que havia um objetivo na vida, vocação, críamos na verdade, que a verdade é absoluta e não relativa. Então, nesse período, nós tínhamos essa cosmovisão cristã que imperava no Ocidente, nos guiando e nos orientando da maneira correta. Logo ali no século XVIII, nós temos o início. Quando a gente coloca. É claro que qualquer procedimento. Cada cosmovisão dessa, ela demora um pouco para. Não é assim, no data tal começou, né? É um processo. As coisas vão acontecendo aos poucos. Mas nós temos o surgimento do deísmo ali no século XVIII, quando começa a ser colocado em crédito a existência de Deus. Não a existência, falar que Deus existe, mas ele começa a ser diminuído. E ali no século XVIII nós temos um momento importante, que é o surgimento da ciência moderna. Então a ciência e a tecnologia começam a substituir o papel de Deus no nosso modo de pensar, na nossa cosmovisão e como nós interpretamos o mundo. Então, o deísmo nada mais é do que a ideia de que Deus ele era o relojoeiro. Alguém já ouviu falar esse termo? De Deus como relojoeiro? Deus como relojoeiro, o que significa isso? Que Deus realmente existe, que Deus criou o universo, deu corda no relógio e foi embora. Não intervém mais, o mundo está ali, vai tocando do jeito que dá e Deus está longe. Então, a ideia inicial é essa, do deísmo, um Deus ausente, um Deus que não intervém mais, mas ele ainda existe. E aí nós estamos ali como o relojoeiro que cria e abandona. E aí o que sobra para nós? Se Deus já não está mais entre nós, o que resta para nós é a razão humana autônoma. Então, se Deus já não está aqui para nos guiar e nos orientar e nos fazer enxergar as coisas da maneira correta, ele nos abandonou, nós temos que sobreviver. Então, a racionalidade começa a predominar. A razão humana começa a tomar o lugar de Deus. E aí nós vamos ver as desgraças que vão acontecer a partir de então. A partir do momento que você afasta Deus, aí as coisas ruins começam a acontecer. Dentre elas, a descida da escada aqui. Então, se nós temos o deísmo no século XVIII, com a saída de Deus do cenário, naturalmente nós chegamos no século XIX com o naturalismo. Que significa o quê? Que Deus agora ele é excluído. Se no primeiro momento ele foi afastado, agora ele já não existe mais. Cadê Deus? Não tem, não existe Deus. Apenas a matéria é eterna. Então, eles vão defender que a matéria eterna sempre existiu e sempre existirá, e que o universo é um sistema fechado, como nós falamos no início. Há uma caixa que nós estamos dentro, não há intervenção nenhuma de fora, nada transcendente. Deus não existe e agora nós estamos por conta própria. Então, o que vai dominar agora, o que vai guiar todas as coisas? A nossa razão. Como nós sabemos, por conta das Escrituras, que é influenciada pelo nosso pecado, e se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino, e se o nosso coração, como diz Jeremias, ele é totalmente corrupto, logo, aquilo que pensamos também é, e tudo que vem daí será corrompido. E aí, para piorar, nós chegamos o quê? No século XX, no niilismo. E aí a coisa lascou de vez. Niilismo significa perdido. Então, a consequência lógica do naturalismo, que é uma vida sem Deus, é o total desespero e a falta de sentido para as coisas. Então, todas as vezes que nós vemos, por exemplo, filósofos nihilistas, nós vamos ver que há uma desesperança em tudo aquilo que eles defendem, pois não há mais nem verdade absoluta e nem sentido para nada. A consequência inevitável do naturalismo.
Então, se tudo é acaso, a vida é um absurdo sem propósito. É isso que eles vão dizer. A vida é um absurdo, não tem propósito nenhum. Então, aí, o que você vai fazer da sua vida depende em qual corrente você vai se agarrar. Qual corrente, no caso, ateísta. Então, alguns vão adotar o hedonismo. Então, se não tem sentido a vida, vamos buscar o prazer ao máximo e tudo bem. Outros vão buscar algum alívio em religiões orientais, coisas místicas, etc. Então, vai depender disso. Mas, no final das contas, você chega no niilismo, onde não há mais verdade absoluta e nem propósito para a vida. Então, aqui nós temos um quadro comparativo. E aí eu vi alguns celulares na mão. Quem quiser tirar uma foto, essa aqui é a hora. Porque esse quadro é bom para fixar esse monte de conceito que eu estou falando aqui, que eu sei que é chato, mas é importante. E aí, nessa parte aqui, vai ficar mais fácil nós entendermos. Depois nós teremos um outro quadro falando das outras três também. Mas nesse início nós temos aqui, ó, o teísmo, que nos mostra e nos ensina que Deus ele é infinito e ele é pessoal. Nós vemos o ser humano como sendo a imagem de Deus e nós vemos a ética baseada no caráter bom de Deus. Então, isso define aqui o nosso teísmo. Quando pergunta para nós o que é certo e o que é errado, nós respondemos, e se alguém pergunta qual que é a nossa base, é as Escrituras. Então, simples assim. É a forma como nós defendemos. A nossa ética é baseada no caráter bom de Deus, que é revelado nas Escrituras. Depois, o deísmo que nós falamos, sobre a realidade primordial. Ele é o relojoeiro distante. Sobre os seres humanos, na verdade, não passam de engrenagens do relógio cósmico. Nós somos uma máquina que foi criada e foi abandonada por Deus. E a ética, ela é intuitiva, é a razão humana que vai dizer o que é certo e o que é errado. E isso aqui é complicadíssimo, porque o que é certo e o que é errado está revelado nas Escrituras e não há relativização nesse sentido. Mas, segundo os deístas, haverá, porque é a razão humana que vai dizer o que é certo e o que é errado. Aí pode acontecer o quê? Que numa cultura uma coisa é certa e em outra é errada. Mas a palavra de Deus não nos mostra isso. Se a palavra de Deus diz, não matarás, não pode matar em lugar nenhum. Mas alguém vai dizer que em alguma tribo pode matar porque é a cultura deles. Na verdade, dizer que é cultura não quer dizer que é certo ou que é errado. Dizer que é a cultura é dizer que eles fazem isso sem peso na consciência e há muito tempo, mas não que isso é certo ou que é errado. Então, se você for aí em algumas tribos indígenas, vocês vão ver que se nascer, por exemplo, filhos gêmeos, um vai ser morto. É certo? Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é. Agora, se for perguntar para alguém que adota alguma dessas correntes, você vai falar assim, não, se é a cultura deles, então está certo. E aí nós temos aqui o deísmo, então, e por fim o naturalismo. Sobre a realidade primordial, ele vai dizer que a matéria é eterna. Sobre o ser humano, vai dizer que nós somos nada mais, nada menos do que uma máquina biológica complexa. E sobre a ética criada pelos homens para a sobrevivência. Então, a parte ética deles não defende o que é certo e o que é errado, afinal, somos apenas matéria. A ética, ela entra só para que vivamos em sociedade. Então, para eles, por que não pode matar? Porque se eu matar um, o outro vai vir e vai me matar, aí um dentro da minha família vai matar o outro, e aí todo mundo vai se matar. Então, para eles, não tem certo ou errado. A ética é, para nós sobrevivermos, ninguém mata o outro. Bom, a base deles, obviamente, está errada. Então, a transição fatal, quando Deus deixa de ser uma pessoa envolvida e passa a ser apenas uma força, como muitos vão defender, a humanidade perde o referencial absoluto para o certo e para o errado. Uma das consequências dessas correntes aqui. Aí o ponto de conflito que nós falamos sobre o sistema fechado e aberto, vamos passar rapidinho nisso, mas é um exemplo daquela caixa que eu falei. Os naturalistas vão dizer que tudo é matéria, não há influência de fora, enquanto o nosso teísmo cristão vai dizer que Deus transcendente, ele age na história. É por isso que nós cremos em milagre. Embora nos acusem presbiterianos de não crer em milagre, a gente acredita em milagre. Ou tem alguém que não acredita aí? Precisa levantar a mão. Mas nós cremos em milagre, a gente ora por milagre. Embora com características um pouco diferentes de outras denominações. Mas nós cremos que Deus ele intervém na história. Nós cremos na providência de Deus. Nós cremos que se estamos aqui é porque Deus nos deu vida, como o reverendo Carlos falou. Acordamos hoje de manhã e temos vida porque Deus nos deu, ele intervém na história. E se nós, eu ia falar acordarmos mortos, eu ia pegar uma,
Mas se nós não acordarmos um belo dia, é porque Deus tirou a nossa vida. Então a providência de Deus está em todo lugar, em todo momento. Nós cremos nisso. E aí nós chegamos para as outras 3 correntes. Lembra dos degraus? Então nós estávamos deísmo, naturalismo, niilismo. E aí nós temos essas 3 características, essas 3 cosmovisões também, que infelizmente estão muito presentes na nossa sociedade. Primeira delas aqui, o monismo panteísta, muito presente no Oriente, que tem chegado... é o quadro. Ainda bem que eu vi o celular ali. Quem quiser tirar foto, é esse quadro que eu falei, tá bom? E essas 2 fotos que vocês tirarem já dá o quadro das 6 cosmovisões ateias e naturalistas que nós podemos ter para saber a definição de cada uma delas. E, inclusive, saber a cosmovisão das outras pessoas também. Quando as outras pessoas aparecerem e falarem de determinada maneira ou se comportarem de determinada maneira, você vai saber qual que é a cosmovisão que ela adota. Aí fica mais fácil de a gente trabalhar, inclusive, a evangelização. Então temos aqui, monismo panteísta do Oriente. Qual é a realidade primordial deles? É que Deus é o universo, é uma força impessoal. E quantas pessoas não dizem para nós, você crê em Deus? Creio. O que é Deus para você? É a força que comanda todas as coisas. Então dá aquela generalizada, como se Deus fosse uma força impessoal, algo que existe, mas eu não sei o que é. E isso é muito comum, nós vemos aí na televisão direto. Pessoas falando, não, eu creio em Deus, mas se você vai ver qual é esse Deus que ela crê, é uma força. Então eles creem nisso. O que o ser humano é para eles? A individualidade, ela é ilusão. Eles vão dizer que o Atman é Brahman, ou seja, Deus é o indivíduo e o indivíduo é Deus. São os panteístas que creem que você é Deus, tudo é Deus, essa cadeira é Deus, tudo é Deus. Deus está em tudo e Deus é tudo. Diferente de nós, que cremos na imanência de Deus, que não é isso. Imanência é que Deus está presente em todos os lugares, mas ele não se confunde com as coisas. Por que o indiano não mata a vaca? Porque para ele é um Deus. Por que nós matamos? Porque nós cremos que Deus criou a vaca e nos proporcionou comer um churrasco. Então há uma diferença nisso. Então vamos lá, o ser humano. E por fim, a verdade. O que eles vão dizer sobre a verdade? Ela é encontrada além da racionalidade. É a famosa iluminação mística. Quem defende essas teorias orientais, você chega, na verdade, por meio... Alguns vão defender do nirvana, alguns vão defender que você chega a partir de sair da realidade. Por isso que eles usam aqueles chás. Quem falou aí? Ayahuasca, exatamente. Inclusive, recentemente, teve um rapaz no YouTube que teve o canal banido, porque ele recomendou para o pessoal tomar isso aí. Você toma, fica doidão. Aí você sai da sua realidade, e para eles a verdade está fora da racionalidade. Qual? Projeção astral, exatamente. Você transcende, você sai do corpo, exatamente. Bem por aí. Então, o que eles vão defender? Isso. Será que isso está presente em nós, na nossa sociedade? Sim. E é bem visível na época da Revolução dos anos 70, Revolução Sexual, do famoso tema sexo, drogas e rock and roll. Movimento hippie, exatamente. O pessoal tomava LSD para ficar doidão, para se aproximar da verdade, que segundo eles estava num outro campo, fora dele mesmo, da sua racionalidade. Então está muito presente aí nos nossos dias. Aí nós temos a nova era, que é bem semelhante, em alguns aspectos, com as teorias orientais. Mas nós temos aqui a nova era no Ocidente. Então, para eles, a realidade primordial é o quê? O eu é a realidade primordial. Lembra que eu falei que se você tira Deus da jogada, quem vai aparecer? O ser humano. Então, o eu é a realidade primordial. O ser humano é um Deus adormecido em processo evolutivo. Então, qual que é o objetivo da vida para eles? Você evoluir. Você evoluir, e aí você tem uma mistura de um monte de coisa envolvida aqui, com questão espírita, questão budista também. Eu tenho um amigo que ele é budista e ele já foi espírita, e agora é crente. Mas é bom, foi muito bom porque, glória a Deus. E ele, qualquer dia ele vem aqui, se Deus quiser, hein?
Vocês vão ver. Eu não vou falar nada, vocês fingem que não sabem também. Mas ele foi por, ele foi por muitos anos espírita, mesa branca, depois ele foi por muito tempo budista, depois Deus o alcançou. E o que ele fala? Que no budismo, é isso aí, um Buda, na verdade, é aquele que atingiu o ápice da evolução. Então a pessoa, na cabeça deles, a pessoa morre e volta em outra vida, no caso do budismo, volta como animal também. Espiritismo não, né? Só volta em outra pessoa. Mas no caso do budismo, volta como animal. Então você vai progredindo até um ponto que você está tão bom que você não volta mais. Você é o quê? Um Buda. Claro que eles têm a hierarquia entre os Budas, né? Mas aí você vira um Buda pequeno. Essa é a ideia, tá bom? Eu ia falar isso, mas eu achei que ia soar mal. Pois não. Pois não. Obrigada, querido. Na questão missionária, eu sempre tive essa dúvida. Por exemplo, eu chego, vamos supor, estou fazendo missão lá na Índia. Que Deus me defenda. Estou fazendo missão lá na Índia. Aí chega lá, aí eles têm um monte de ritual para receber pessoas que vêm de fora, por exemplo, um convidado. E aqueles rituais têm a ver com o Deus deles, com os milhares de deuses deles. E se a gente não passa por aquele processo, muitas vezes eles se sentem ofendidos, né? Uma tribo indígena também, por exemplo, né? Como que a gente, como cristão, se comporta num momento desse? Né? Eu sei que Deus conhece o nosso coração enfim, mas eu sempre tive essa dúvida. A gente passa por esse processo para não ofender, para já não criar essa barreira, uma vez que a gente está ali para evangelizar, né? E não fazer com que a mensagem seja recusada logo de início, ou a gente firma o pé e fala, olha, eu não creio nisso, né? Eu sirvo a um outro Deus e tal. Como que a gente se comporta como cristão nessas culturas que tem tantos deuses? Tem um exemplo que eu acho que vem bem ao encontro do que você falou. Um professor nosso no seminário, ele faz missão todo ano, ele vai para a África. E ele falou que a primeira vez que ele chegou lá, chamaram ele em determinado local para colocar ele sentado numa mesa lá e eles fazem tipo um ritual de boas-vindas dele e tudo mais. Paulo fala a respeito das carnes consagradas a ídolos e aquela coisa toda. Então nós sabemos que só existe um Deus e esses rituais que eles estão fazendo é para ninguém. Então eu acredito que por conta da evangelização e de você chegar e já causar um bloqueio, talvez você participa. Mas é muito difícil falar, porque assim, esses rituais que existem por aí, eles são muito ecléticos também. Então eu acredito que se você chegar lá e a pessoa começa a incorporar lá capeta, essas coisas assim, é complicado o cristão entrar ali naquele meio, né? Então é muito difícil de responder isso aí. Eu acho que no caso, na hora... Porque assim, até para a pessoa que vai fazer missão, você estuda muito a cultura do outro país também. E tem coisas que eles fazem que é ritual religioso, às vezes é ritual cultural e outras coisas desse tipo. Mas é um assunto muito complexo. Eu confesso que eu respondi tentando te enrolar, porque eu não sei a resposta. Eu não sei. Talvez no caso concreto, a gente conseguiria avaliar especificamente aquele caso, aquela tribo e aquilo que eles estão fazendo, qual o objetivo, e talvez num caso bem concreto. Mas assim, genérico, não sei. Vou ficar te devendo. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade para o último aqui, a questão do pós-modernismo. A realidade primordial do pós-modernismo. O foco muda do ser para o saber. O ser humano é um produto fluido da linguagem e cultura, e a verdade, ela é relativa. Não há fatos, apenas narrativas de poder. Eu não vou me delongar no pós-modernismo, porque na semana que vem, o nosso querido irmão, que vem lá de São Paulo, o seminarista, vai falar, seminarista Mateus, vai falar a respeito de pós-modernismo, a princípio. Então, não vou me delongar nisso. Mas, esse pós-modernismo, a gente pode fazer uma caracterização assim. Idade Média, nós criamos na verdade. No modernismo, nós ainda criamos na verdade. Mas se na Idade Média a verdade era a verdade de Deus, no modernismo nós chegamos na verdade por meio da técnica e da ciência. Aí nós vimos que não dá para atingir eles, né?
Viram que não dá para atingir a verdade por meio desses meios, no pós-modernismo, então, já não há mais verdade. Então, tudo é relativo, não existe verdade mais absoluta. Quando ele fala que passa aqui do ser para o saber, e aí nós somos produto fluido e tudo mais, é aquela famosa frase, cada um tem a sua verdade. Então, a verdade se torna relativa, que é um grande complicador, obviamente. A pessoa que defende que a verdade é relativa, essa pessoa, se tiver o seu relógio, por exemplo, roubado na rua, ela vai falar que aquilo foi injusto. Ou ela vai falar que foi relativo? Depende. Então, ela vai ter uma noção ali do que é justiça e do que não é. Então, essa questão da relatividade no pós-modernismo é complicada. Mas na semana que vem teremos mais detalhes, porque é um assunto muito fascinante e importante a questão do pós-modernismo. E aí, na semana que vem, se Deus quiser, falaremos. Então, peraí, que faltou um negócio. Final, o sintoma. Então, o homem moderno, ao rejeitar o Deus verdadeiro, ele tenta desesperadamente tornar-se Deus, como na nova era, ou desiste por completo da ideia de verdade absoluta, que é o pós-modernismo. Tira Deus da jogada, o Deus agora sou eu, ou se não sou eu, não existe mais verdade, cada um tem a sua. E aí, é claro, para viver de uma maneira dessa é terrível, então eles vão procurar subterfúgios para viver de uma maneira mais ou menos razoável, né? Sim, muito do que nós estamos falando aqui foi fruto do iluminismo. O iluminismo que focava a racionalidade, a razão, então você tira Deus, e agora o novo Deus é a razão, e aí nós temos a deusa da razão. Então, o racionalismo começa a partir daí. E aí nós temos aqui, deixa eu só ver a hora rapidinho, para ver se... vamos ter que correr um pouquinho. A síntese diagnóstica, que são as 3 caixas mentais do mundo de hoje. 3 caixas mentais do mundo de hoje, baseado naquilo que nós falamos anteriormente. Então, o primeiro, a armadilha da máquina, que é o naturalismo. Você é apenas química e biologia. Segunda caixa, a armadilha do ilusionista, que é o panteísta e a nova era. E a terceira, a armadilha do espelho quebrado, que é o pós-modernismo, onde a verdade absoluta já não existe. Então, a âncora real, somente o teísmo cristão afirma o valor profundo do mundo material e a existência de verdades e propósitos eternos revelados por Deus. As Escrituras são suficientes e nos dão resposta para todas as coisas que vocês possam imaginar. Às vezes, por falta de conhecimento nosso em estudar as Escrituras, que nós achamos que a Bíblia não fala sobre tudo. E aí nós começamos a procurar outras fontes extra-bíblicas para responder algumas perguntas que na Bíblia tem. Tá bom? É claro que a Bíblia não vai ensinar como trocar o óleo do carro. Estou falando de questões mais de princípios. Né? Exatamente. E aí nós temos aqui a síntese das principais cosmovisões. Quem quiser tirar foto desse e do próximo slide, fique à vontade aí, tem uma frasezinha só de cada um deles. Teísmo, Deus existe, mas não interfere. Naturalismo, não existe Deus. Alma, milagres, está escrito errado. Só a matéria é eterna. Niilismo, não existe significado. A vida é um absurdo sem propósito. Existencialismo, os seres humanos nascem sem um propósito pré-definido e criam seu próprio sentido através de escolhas. Existencialismo. Monismo panteísta oriental, tudo o que existe é fundamentalmente uma única substância divina, por isso que fala monismo. E que essa realidade única é o próprio universo, panteísmo. A alma individual, que é o Atman, é idêntica à alma universal divina, que é o Brahman, unindo Criador e criatura. Nova era, busca a transformação pessoal e coletiva através de crenças ecléticas, como holístico, reencarnação, astrologia e saberes orientais. Pessoal que adora pedra, sabe, essas coisas assim, místicas, incenso, tá? Qual? Horóscopo, exatamente, essas coisas místicas aí, tudo mais, que tem um monte de crente que usa termo da nova era e não sabe. Então, vai estar aí. Astrologia e saberes orientais, focando na consciência cósmica, bem-estar e espiritualidade alternativa fora de religiões tradicionais. Isso geralmente é o que acontece com esse pessoal. Cria uma barreira contra as religiões tradicionais e vão procurar esse misticismo. Então a pessoa precisa de um alívio para sobreviver, porque sem a realidade de Deus, viver nesse mundo seria insuportável. Então tira Deus da jogada e vê como que seria a vida nossa. Se nós não tivéssemos, a gente ia precisar de alguma coisa. Então essas pessoas procuram o quê? Ou drogas ou coisas místicas para você conseguir um alívio para suportar as mazelas dessa vida aqui sem ter uma resposta. Nós conseguimos aguentar porque nós, primeiro, temos o Espírito Santo habitando em nós. Segundo, porque nós cremos nas Escrituras. Então, por isso que nós conseguimos enfrentar as dificuldades da vida.
E aí, por fim, pós-modernismo, caracteriza-se pelo ceticismo em relação às grandes narrativas da história, ou seja, sobre as verdades universais, ironia, pluralidade, mistura de estilo e o foco na fragmentação, incerteza e na cultura de consumo. Vou consumir as coisas. Aí nós chegamos nas consequências desses ateísmos. Isso tudo que alguma dúvida sobre isso que nós falamos? Não. Então, agora nós chegamos no ponto final, que são as consequências disso tudo que nós falamos. Se nós abandonamos o teísmo cristão e mergulhamos em algumas dessas cosmovisões que nós falamos, consequências ocorrerão. A principal é essa que eu coloquei aí, ó. O mundo deformado, e mais perto você está, como o reverendo Carlos falou na pregação, do calor do inferno. Então, é isso que nós vamos ter como consequência desse ateísmo, inclusive afetando todas as áreas da nossa vida. Artes, música, filme, a vida como um todo. Então vamos lá. Resultados práticos dessas cosmovisões nas artes. Alguém sabe que desenho é esse aqui? Quem sabe? Isso, a fazenda é uma fazenda bonita. E ali nós temos aquela outra, ó. Então a pergunta é, qual imagem é mais bela que a outra? Quem acha que é aquela lá, levanta a mão. Aquela lá, acho que a Eva, né, nossa filha de 2 anos, faz. Aquela ali. E aqui nós temos essa imagem que foi pintada pelo artista John Constable, no século XVIII. Na época que eu falei que começa a ter força o deísmo. Então, até então, você vê que para esses artistas que tinham a cosmovisão cristã, a realidade é bela. A realidade traz verdade, a verdade nos aproxima de Deus. Então, eles faziam coisas belas. Mas a partir do momento que a sua vida não tem sentido nenhum, objetivo nenhum, e a verdade é relativa e a beleza também, você tem uma marmota dessa. Max Erskine, lá do século XX. Não sei se pronuncia assim. Oi? Isso, exatamente. Que tem coisa pior que essa. Esse movimento que o reverendo falou, dadatismo, é aquele que coloca uma privada numa amostra cultural e fala que é arte, que é a arte. Vocês já devem ter visto isso, né? Se não viram, já foi em alguma? Ah, cadê? Ah, dele? Ah, do cara da privada. Bonito lá? Eu e a Nana fomos viajar há uns anos atrás para Campos do Jordão, né, amor? E lá a gente foi numa mostra de arte que ia ter lá. Era uma marmota que fizeram lá de escultura, uns ferrinhos assim. Aí você olhava, tinha que olhar o que estava escrito para saber o que era. Sabe, você vê lá uma marmota esquisita, você chega e fala assim, a pomba branca. Aí você fala, aí que você consegue identificar o que é. Sim. Ó. Sim. Você profetizou o próximo slide. Ó. Quer dizer, o próximo não, acho que vai ser o terceiro, mas a gente vai chegar lá. Aqui nós estamos falando do resultado disso nas artes. Aí nós temos o resultado desse pensamento, ó, nas artes ainda. O Poseidon, e eu não achei quem fez aquilo lá, mas existe. Aquela estátua lá, ó. Então, olha a diferença disso aqui, que os analfabetos, entre aspas, os analfabetos lá da Grécia Antiga fizeram, né, a imagem aqui segundo eles, o deus do mar, Poseidon, e ali uma outra escultura que não tem nada a ver. Então, resultado prático nas artes. Aí nós temos, falei, nas obras, na engenharia. Eu concordo muito com o que a irmã falou. A arquitetura hoje, a engenharia é horrível. Você compara com antigamente, era absurdo. Aqui você vê, ó, a catedral aqui feita por analfabetos, pô. Estrutura gótica, exatamente. Você vê que um monte de analfabeto fez isso e um monte de universitário fez isso. Isso aqui é uma igreja católica nos Estados Unidos. Parece o quê? Uma nave espacial, talvez? Mas isso aqui... Oi?
Cabelo das Spice Girls. Aí, olha que marmota que fizeram isso aqui. Então, assim, influencia, e a gente pensa que essa cosmovisão não influencia, influencia sim. O que a irmã falou lá, a gente vê hoje as casas são os quadradinhos, inclusive as igrejas. Muitas igrejas, evangélicas principalmente, elas não têm beleza nenhuma, é um quadrado. Isso nós temos algumas coisas envolvidas nessa questão, mas são feias, é um quadradão. E aí, nós temos nas músicas. Irmão, você consegue colocar um trechinho desse vídeo aqui ou não? Essa aqui, alguém conhece a música Inverno, do Antônio Vivaldi? Quem conhece aí? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Mas ninguém ouviu, né? Vamos colocar só 1 minuto. Vocês aguentam 1 minuto? 1 minuto, só para exemplificar aqui o que nós estamos falando. Desculpa aí de não ter avisado antes, tá bom? Peguei eles de surpresa, viu, meus irmãos? Então a culpa dessa demora é minha. Não deles. Hã? Ah, é, verdade. Essa moça aqui mesmo, ó, pode colocar essa aqui. Ah. Aí, enquanto estiver passando essa, se conseguir já deixar a outra já no ponto aí. Ó, presta atenção. Na letra, na harmonia e no que a moça vai fazer no violino. Consegue aumentar a tela? Já deu para ter uma ideia, né? Beleza. Eu falei a outra. Ô, meus irmãos, não coloca a outra não, por favor, senão vai ficar na cabeça do povo. A outra, meus irmãos. Não, mas eu vou falar. Só não vou pôr a música, senão a melodia fica na cabeça. Que foi a música mais ouvida no ano de 2025 no Brasil. O nome da música é P do Pecado. Alguém conhece essa música? Espero que não. Amor, você conhece? Alguém mais? Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Ela disse que é, né? É a Simone, né? Ó, ficou equilibrado. Quantas pessoas conhecem o P de Pecado? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 do Inverno, 5 também. Olha a primeira parte da música é assim, é um pagode, tá? E diz assim: uma ligação fria com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga, e eu sou o solteiro que atende. Aí o resto aqui eu acho meio feio, não, mas só essa parte aqui. Uma ligação fria com um convite quente, você já deve ter entendido. Você é uma comprometida que me liga, e eu sou o solteiro que atende. O que essa letra vai dizer? Um caso extraconjugal. Mostrando que é bonito, é legal, o cara é solteiro, ele recebe a ligação da mulher casada e ele vai lá se encontrar com a moça e vai acontecer um monte de coisa durante a letra. Ridícula a letra. E aí, além disso, a harmonia e o ritmo, tudo é aquele de pagode, padrão, que não muda. Então, essa foi a música mais ouvida de 2025. E quando nós estamos falando que as cosmovisões, elas influenciam na arte, na cultura, é disso que nós estamos falando.
Aquilo que está no coração da pessoa se expressa nas atitudes, se expressa nas letras. Então, uma pessoa que não tem mais verdade absoluta, que ela não crê em Deus e tudo mais, ela está perdida, aquilo que ela vai expressar é o quê? Hedonismo, prazer. Então, se a minha vida não tem objetivo, o objetivo da minha vida é curtir o máximo que eu puder. Então, eu bebo, eu encho a cara e eu tenho relações com o máximo de pessoa que eu puder. Então, a influência da cosmovisão está presente nisso. Aqui eu tenho mais 2 minutos para a gente correr. E aí o Antônio Vivaldi do século 17, tá errado ali. Século 17, que Antônio Vivaldi escreveu aquela música Inverno. Aconselho os irmãos a procurar. Ele tem as 4 estações: verão, primavera, outono e inverno. Inverno é muito bonita, primavera é muito bonita e as outras também. Então, resultado prático nas obras. Essa aqui é a última slide. Como nós estávamos falando da feiura que é a nossa cidade, isso influencia inclusive na nossa saúde mental. Há diversas pesquisas que mostram isso, que áreas degradadas, pichações, etc., afetam a nossa saúde mental, resultando em depressões, muitas vezes. Então, cidades ansiosas, o impacto do desenho urbano nas emoções. Ruas, praças e transportes moldam mais do que o cotidiano. Podem gerar estresse crônico ou servir como aliados do bem-estar. Mais um resultado. Agora, o último resultado na nossa vida, taxa de suicídio que disparou nos Estados Unidos para o maior nível em 83 anos. Por quê? Porque se você não tem objetivo de vida, se você não crê em Deus, se você acha que a vida é sem sentido, que estamos indo do nada para o lugar nenhum, qualquer desespero que você passar na vida, a solução será acabar com a vida. Você resolve o seu problema, se você não acredita em mais nada. Então, há consequências e consequências graves das cosmovisões que abandonam a verdade das Escrituras. Então, lá no final, isso aqui vai estar dentro dessa reportagem. Então, o número de suicídios nos Estados Unidos tem crescido de forma constante desde a virada do século e está agora no nível mais alto já registrado. É claro que a mesma coisa que está acontecendo lá, acontece no Brasil e acontece no mundo de uma maneira geral. Europa, os números são piores do que nos Estados Unidos. E aí a conclusão, rapidinho para nós terminarmos. Como testar uma cosmovisão? Você vai ter que avaliar se aquela cosmovisão que estão te vendendo, ela é coerente, se ela tem o poder de te explicar as coisas e se ela te traz uma satisfação no resultado dela. Então, vamos lá. A glória da cosmovisão cristã é que ela resiste ao teste implacável da realidade. Você olha a realidade, você compara com as Escrituras e você tem a resposta. E as Escrituras trazem a verdade nua e crua. Então, muitas vezes, a gente acha até textos pesados nas Escrituras, nos apresentando a realidade. Mas é melhor uma fala dura da verdade do que uma fala pomposa de uma mentira. Então, primeiro, coerência interna. O sistema entra em contradição? Então, você vai avaliar lá, aquela cosmovisão que defende determinada coisa. Será que entra em contradição? Olha o exemplo. O naturalismo exige atitudes morais de seres humanos, que ele mesmo define como máquinas biológicas. Então, se eles defendem atitudes morais, mas eles defendem que você é uma máquina biológica, então você não tem moral. Animal não tem moral e ética. Você não vai falar que um leão agiu errado ao matar lá o gnu doente ou aleijado. Ele não tem moral nem ética. Nós deveríamos fazer a mesma coisa se os naturalistas fossem coerentes com o que eles defendem. Mas eles querem que nós tenhamos atitudes morais, sendo que para eles nós somos apenas máquinas biológicas. Então há uma incoerência, foge disso. Poder explicativo, consegue explicar todos os fatos da vida? Será que essas visões conseguem? Então o teísmo, ele explica a nossa repulsa ao mal pela imagem de Deus gravada em nós. Então nós temos a imagem de Deus em nós, fomos criados à imagem e semelhança dele, inclusive os ímpios, e isso faz com que nós tenhamos uma natural repulsa ao mal. Por isso que até o ímpio vai defender, às vezes, pautas éticas. Até o ímpio vai dizer que matar o outro, sem motivo, é errado. Então, o naturalismo engasga ao tentar explicar a origem do mal. E, por fim, a satisfação subjetiva e prática. A longo prazo, a verdade absoluta é a única coisa que realmente satisfaz a fome profunda e intrínseca da alma humana. Ou seja, a verdade absoluta é aquilo que vai nos ancorar e nos sustentar, para que não caiamos em desespero. As outras correntes vão tentar fazer coisas para tirar você do foco, tentar te enganar com alguma coisa, alguma frase de efeito, mas, na verdade, na hora que você vai procurar, a verdade não há lá.
Então, aplicação prática para essa próxima semana, usando lentes limpas. Ou seja, cosmovisão tem relação com aquilo que nós vemos e interpretamos da realidade. Então, a partir de hoje, na hora que sair daqui, no consumo de mídia, abandone a passividade ao assistir. Não senta no sofá deitadão, liga a televisão lá e fica consumindo sem refletir a respeito daquilo que está passando lá. Na verdade, o conselho é nem ligar a televisão, né? Mas, se ligar, preste atenção naquilo que está sendo passado lá. Pare e pergunte, qual é a visão sobre a natureza e o propósito humano este filme ou esta música está silenciosamente tentando me vender? Ou seja, qual é a visão que ela vai tentando te vender? Porque essas cosmovisões ateias, elas não vão te falar, ó, nós defendemos isso. Não, é sorrateiro. É igual essa música que eu li a estrofe. Ela está te ensinando alguma coisa, essa música aí que nós vimos, o P do pecado. Ela está te ensinando algo. O que ela está te ensinando? Aí você tem que refletir, chegar à resposta. Então, nas suas dores e decisões, rejeite o deísmo terapêutico, onde Deus é apenas um garçom cósmico para a nossa felicidade. Então, muitas pessoas tratam Deus como sendo o nosso garçom das nossas aflições. Então, eu digo que eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas se acontece alguma coisa com a minha vida ou com alguém, eu me revolto contra Deus. Então, Deus não é o nosso terapeuta, não é o nosso garçom, ele não nos serve, pelo contrário, nós o servimos. Busque o reino, como foi pregado aqui hoje, sabendo que o Criador é soberano e bom, mesmo em meio ao sofrimento inexplicável. E por fim, o evangelismo diário. Ame as pessoas entendendo a prisão invisível em que elas vivem, ou seja, percebam nas pessoas ou tentem perceber qual é a cosmovisão que elas têm. Porque entendendo qual é a cosmovisão que aquela pessoa tem, você consegue trabalhar de uma maneira mais efetiva. Às vezes você vai conversar com um ímpio que ele parece que é crente. Então ele começa a falar com coisas que nós concordamos. O mundo tá difícil, a política, a economia, o negócio tá difícil. Aí você vai concordando, né? Realmente tá difícil. Doença, morte, guerra, realmente tá difícil. Aí no final, o que o ímpio fala? A solução é investir em educação. Então você falou, opa, peraí, a solução não é essa. Se ele está falando que o mundo está terrível, a solução é o quê? Cristo. Não a educação. Então, você vê que ali está uma distorção, mas aí você já começa a entender aquilo que está no coração da pessoa que ela está explanando. Aí fica mais fácil de você combater isso. Então, por fim não, depois tem mais um. O fim que transforma o presente. O mundo diz, crie sua própria verdade, olhe para o seu próprio interior para encontrar total liberdade e significado. É o que o mundo vai vender. E a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Olhe para fora de si mesmo, olhe para a cruz de Cristo para entender, para encontrar redenção. Olhe para o alto para encontrar propósito eterno. Ou seja, a resposta não está em nós, está fora de nós. Está em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, uma cosmovisão não é algo para ficar apenas no papel, ela é a fundação inegociável do nosso culto a Deus. Então, a cosmovisão ela tem implicações práticas. E conforme nós formos avançando no curso aqui de cosmovisão, ela vai se tornando cada vez mais prática. Tá bom? Então, me perdoe pela parte aqui bem subjetiva e abstrata que nós falamos e conceituais, mas depois ela vai se tornando um pouco mais prática. Mas esses fundamentos eles têm que serem falados, né? E aí, por fim, vamos ler aqui esse versículo bonito? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ser um teísta cristão não é apenas abraçar uma ideia intelectualmente superior. É submeter-se e relacionar-se intimamente com o Senhor infinito e pessoal do universo. Essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Então, peguemos a partir de hoje o conjunto daquilo que foi falado hoje aqui, desde a mensagem, sobre priorizar em primeiro lugar o reino de Deus, e sobre a importância de entendermos a nossa própria cosmovisão. Avalie o seu coração para ver se você não está destoante das Escrituras, se você não está apoiando coisas que a Escritura proíbe, ou se está faltando alguma coisa para você se aproximar mais. Já dou a dica, vai estar faltando. Então, avalie o seu coração e busque sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, orando, se alimentando das Escrituras e vivendo para a glória de Deus. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então encerramos por aqui. Bom domingo a todos.